Existe uma pergunta que você provavelmente já fez pelo menos uma vez na vida, talvez de noite, talvez em silêncio, talvez sem coragem de dizer em voz alta para ninguém. Você olhou para o céu, viu aquela extensão infinita de pontos luminosos e pensou: será que tem alguém lá fora? E mais do que isso, será que alguém lá fora pensa em nós? Essa pergunta não é fraqueza. Ela é, na verdade, uma das mais honestas que um ser humano pode fazer. Mas hoje vamos fazer algo que poucos estão dispostos a fazer. Vamos respondê-la com a única ferramenta que não mente, que não consola e que não negocia com os seus sentimentos. Vamos respondê-la com a física. Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, disse uma vez que a primeira responsabilidade de um cientista é não enganar a si mesmo. Não enganar a si mesmo. Parece simples, mas é a tarefa mais difícil que existe, porque o seu cérebro foi construído exatamente para fazer o oposto. Ele foi moldado para encontrar padrões onde não há padrões, para enxergar rostos nas nuvens, para sentir presença no silêncio, para acreditar que o universo tem um olho voltado para você. Isso não é um defeito. Foi isso que te manteve vivo por milhares de anos de evolução. O problema é que essas ferramentas cognitivas foram calibradas para a savana, não para o cosmos. E quando você tenta aplicar a intuição humana à escala do universo, ela não apenas falha, ela se dissolve completamente. Então, antes de falarmos sobre alienígenas, antes de falarmos sobre OVNIs, antes de falarmos sobre os vídeos que você já viu e sobre as perguntas que você carrega, precisamos fazer uma coisa juntos. Precisamos aceitar que o universo não foi construído para nos confortar. Ele foi construído, ou melhor, ele simplesmente existe, de acordo com regras absolutas, frias e inalteráveis. E quando você olha para essas regras com os olhos abertos, a resposta que encontra não é reconfortante. Mas é, talvez pela primeira vez, verdadeira. Nós vamos percorrer hoje 5 vereditos, 5 realidades físicas que conspiram, juntas, para produzir um único resultado: o silêncio. O mesmo silêncio que você ouve quando olha para o céu. Não é um acidente. Não é um mistério sem resposta. É uma consequência direta das leis que governam tudo o que existe. E quando você entender cada um desses vereditos, você vai perceber que a pergunta não era por que eles não aparecem. A pergunta certa é: como poderíamos ter esperado que aparecessem? Vamos começar pelo primeiro veredito, e já aviso, ele vai te desconfortar antes mesmo de sair do planeta. Estamos falando de distância, não da distância que você conhece, não a distância entre cidades, nem entre continentes, nem entre planetas do sistema solar. Estamos falando de uma distância que a sua mente, por mais treinada que seja, simplesmente não consegue processar de verdade. Você pode entender os números no papel, mas sentir esses números? Isso é outra história. Pense assim: a Terra tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Para você, isso é um mundo inteiro. Para o universo, é estatisticamente irrelevante, menor do que um grão de areia numa praia infinita. Agora, dê um passo para trás. O Sol fica a 150 milhões de quilômetros. A luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, o objeto mais veloz que a física permite, leva mais de 8 minutos para cruzar esse vão. Se o Sol simplesmente parasse de existir agora, você continuaria enxergando o céu azul por mais 8 minutos antes de tudo escurecer. Isso já é difícil de processar, mas ainda estamos no quintal. A estrela mais próxima de nós, além do Sol, fica a 4,37 anos-luz de distância. 4 anos-luz parece um número pequeno. Você faz 4 de muita coisa. Mas vamos traduzir isso para termos humanos reais. O objeto mais veloz que a humanidade já lançou ao espaço viaja a aproximadamente 700 mil quilômetros por hora. Uma velocidade que nenhum avião, nenhum trem, nenhuma tecnologia terrestre sequer se aproxima. Se você embarcasse nesse objeto hoje,
em direção à estrela mais próxima, quanto tempo a viagem levaria? 1 ano? 10? Não. Levaria mais de 6.000 anos. 6 milênios. Quando você chegasse lá, civilizações teriam surgido e desaparecido aqui. Línguas teriam nascido e morrido. A própria humanidade seria irreconhecível, se ainda existisse. E isso é apenas a estrela vizinha. A Via Láctea tem 100.000 anos-luz de extensão. Há bilhões de estrelas lá dentro, e além dela, existem outras centenas de bilhões de galáxias. Quando você começa a empilhar esses números, algo quebra dentro do seu raciocínio. Não porque você é limitado, mas porque esses números existem numa escala para a qual nenhum ser biológico foi preparado. Feynman diria que é exatamente aí que a ciência começa, onde a intuição termina. E nós ainda temos 4 vereditos pela frente, cada um mais brutal do que o anterior. A velocidade da luz, a equação do foguete, a sua própria biologia e o fator que talvez seja o mais perturbador de todos, o tempo. Então, você aceitou o primeiro veredito. Aceitou que o espaço é absurdamente, insuportavelmente, incompreensivelmente grande. E agora, você está pensando exatamente o que todo mundo pensa nesse momento. Tudo bem, basta ir mais rápido. É a resposta natural. É o que a sua intuição entrega imediatamente, porque na Terra, velocidade é uma questão de tecnologia. Você constrói um motor melhor, você vai mais rápido. Simples. Exceto que no universo, essa lógica tem uma parede. Uma parede que não é feita de engenharia ruim nem de limitação tecnológica. É uma parede feita da própria estrutura da realidade. Esse é o segundo veredito, a velocidade da luz. A maioria das pessoas enxerga os 300.000 quilômetros por segundo como um desafio técnico, algo parecido com a barreira do som. Antes, achávamos impossível voar mais rápido que o som. Depois, construímos o motor certo e cruzamos essa fronteira. Então, é natural imaginar que, com tempo e tecnologia suficientes, faríamos o mesmo com a luz. Mas essa comparação é profundamente enganosa, e entender por que ela é enganosa é um dos momentos mais perturbadores da física moderna. A velocidade da luz não é um recorde a ser quebrado. Ela é a velocidade da causalidade. É a velocidade máxima com que um evento em qualquer ponto do universo pode influenciar qualquer outro ponto. Não é um limite de engenharia, é um limite ontológico. É o limite da própria existência de relações entre causas e efeitos. E aqui está onde a física se torna cruel de um jeito muito específico. Conforme você acelera qualquer objeto com massa em direção a esse limite, o universo reage contra você de forma crescente e implacável. A energia que você injeta para ganhar velocidade, a partir de determinado ponto, deixa de se converter em velocidade. Ela se converte em massa relativística. Quanto mais você empurra, mais pesado o objeto se torna. Para atingir 100% da velocidade da luz, você precisaria de energia infinita. Não muita energia. Não toda a energia do Sol. Energia infinita. Um número que não existe em nenhum inventário do universo observável. Você pode chegar a 90% da velocidade da luz. Pode chegar a 99%. Pode, em teoria, com uma quantidade de energia equivalente a galáxias inteiras de combustível, chegar a 99,9999%. Mas nunca cruzará esse limiar. O universo não negocia esse ponto, e nenhuma civilização, por mais avançada que seja, habita um universo diferente do nosso. Eles obedecem às mesmas equações. Eles vivem sob o mesmo limite. Mas suponha que você aceite isso. Suponha que você diga, certo, vou a 15% da velocidade da luz. Lento para o cosmos, extraordinário para nós. E aqui chegamos ao terceiro veredito, o que Feynman chamaria de o mais honestamente brutal de todos, a tirania da equação do foguete.
Em 1903, um matemático russo chamou de a equação mais deprimente da física aplicada. Uma relação que parece simples no papel, mas devora sonhos na prática. A lógica é a seguinte: para mover uma nave, você precisa de combustível. Mas combustível tem massa. Para mover a massa do combustível, você precisa de mais combustível. Mas esse combustível adicional também tem massa. E então você precisa de ainda mais combustível para mover esse combustível extra. É um ciclo exponencial sem misericórdia. Quanto maior a distância e quanto maior a velocidade desejada, mais essa equação se alimenta de si mesma até que os números se tornem absurdos. Para enviar uma estrutura pequena até a estrela mais próxima, em um prazo de algumas décadas, usando os melhores propulsores químicos disponíveis, a quantidade de combustível necessária ultrapassaria a massa de tudo que existe no universo observável. Você pode mudar o tipo de propulsão, fusão nuclear, antimatéria, velas de luz, e os números melhoram, mas a lógica permanece a mesma. Para levar algo pequeno a algum lugar muito distante, você precisa de uma quantidade absurda de energia, e qualquer civilização suficientemente avançada para calcular isso vai, inevitavelmente, calcular também se vale a pena. E aí chegamos ao quarto veredito: a biologia, que é onde o universo deixa de ser apenas matematicamente hostil e se torna visceralmente pessoal. O corpo humano é extraordinário dentro do ambiente para o qual foi projetado. Gravidade de 1G, pressão atmosférica estável, campo magnético protetor, ciclos de luz e escuridão. Retire qualquer uma dessas condições e o corpo começa imediatamente a se degradar. No espaço profundo, sem a proteção magnética da Terra, você está exposto a raios cósmicos, projéteis subatômicos viajando próximos à velocidade da luz, que atravessam o casco de uma nave, atravessam o seu corpo e fragmentam o DNA celular com uma eficiência aterrorizante. Após poucos meses fora da proteção terrestre, o risco de danos irreversíveis cresce de forma que nenhuma tecnologia atual consegue mitigar completamente. E não é só a radiação. Em microgravidade, a densidade óssea cai. O coração, sem o esforço constante contra a gravidade, começa a atrofiar. A visão se deteriora por conta da pressão intracraniana alterada. Astronautas que passam 6 meses na Estação Espacial Internacional voltam à Terra em condição que exige meses de reabilitação. Agora, projete isso para uma viagem de séculos. A biologia não é um inconveniente logístico da viagem interestelar. Ela é uma incompatibilidade fundamental. Antes de chegarmos ao quinto e último veredito, o mais perturbador de todos, preciso de um segundo com você. Se você chegou até aqui, já percebeu que este canal não está aqui para te vender uma fantasia. Estamos aqui para encarar a realidade como ela é. Mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela desmonta crenças que levamos anos construindo. Se isso ressoa com você, se você valoriza a verdade física acima do conforto narrativo, considere apertar o botão de inscrição agora. Não porque eu peço, mas porque o próximo vídeo vai aprofundar exatamente esse tipo de mergulho, e você vai querer estar lá quando ele sair. E deixa nos comentários: qual desses 4 vereditos abalou mais a sua visão de mundo até agora? A distância? A velocidade? A energia? Ou a sua própria biologia? Quero ler a sua resposta. Chegamos ao quinto veredito, e este é diferente dos outros 4. A distância paralisa a escala. A velocidade da luz paralisa a física. A equação do foguete paralisa o orçamento. A biologia paralisa o corpo. Mas o quinto veredito paralisa algo mais profundo do que tudo isso. Ele paralisa a conexão. Estamos falando de tempo. Não de tempo de viagem, mas de tempo de existência. E quando você entende o que isso significa de verdade, o silêncio do universo deixa de ser um mistério e passa a ser uma consequência matemática inevitável. A Terra existe há 4,5 bilhões de anos.
O universo tem 13,8 bilhões. A humanidade é tecnológica, capaz de emitir sinais detectáveis no espaço. Há menos de 150 anos. 150 anos. Num universo de 13,8 bilhões. Se você reduzisse toda a história do cosmos a um único ano calendário, a nossa existência tecnológica ocuparia os últimos 3/10 de segundo do dia 31 de dezembro. Somos um flash, uma faísca, um evento tão breve que qualquer civilização que não estivesse olhando para cá exatamente agora, com o equipamento certo, na frequência certa, simplesmente não saberia que existimos. E o inverso também é verdadeiro. Os sinais de rádio que emitimos desde o século XX viajam pelo espaço em todas as direções, formando uma bolha com cerca de 150 anos-luz de raio ao redor da Terra. Numa galáxia de 100 mil anos-luz de extensão, essa bolha é estatisticamente invisível. Estamos gritando dentro de um furacão com dimensões que não cabem na imaginação humana. E mesmo que alguém lá fora captasse nosso sinal hoje, a resposta levaria décadas ou séculos para retornar. O universo não oferece conversas em tempo real. Ele oferece mensagens em garrafas lançadas em oceanos que levam milênios para cruzar. Mas o que realmente sela esse quinto veredito é o problema da assincronia civilizacional. Civilizações surgem. Civilizações desaparecem. A janela em que uma espécie é tecnologicamente ativa e capaz de comunicação é, em termos cósmicos, microscópica. A probabilidade de duas civilizações coexistirem ao mesmo tempo, na mesma vizinhança galáctica, num estágio tecnológico compatível, é efetivamente zero. É como dois vagalumes numa floresta continental. Um pisca numa segunda-feira. O outro pisca numa quinta-feira 3 anos depois. Eles nunca se veem. Não porque a floresta está vazia, mas porque o tempo é vasto demais para que piscadas simultâneas sejam algo além de um acidente extraordinário. Alguém pode ter existido num planeta próximo há 800 milhões de anos. Desenvolveu tecnologia, olhou para o céu, fez as mesmas perguntas que você faz agora e depois desapareceu. Por extinção, por transformação, por escolha, não sabemos. Alguém poderá surgir lá daqui a 1 bilhão de anos e fazer exatamente o mesmo. E nós já teremos ido embora. A tragédia do universo não é que ele esteja vazio, é que os convidados chegam em momentos completamente diferentes e a festa nunca acontece ao mesmo tempo. Agora chegamos ao momento que você provavelmente estava esperando desde o início. Os vídeos, os OVNIs, as gravações da Marinha, os objetos que aceleram do zero ao impossível em frações de segundo, que mudam de direção sem inércia, que desaparecem na água sem perturbação. Feynman tinha uma frase para momentos como esse. Não se engane, e você é a pessoa mais fácil de enganar. Então, vamos aplicar exatamente o que aprendemos até aqui. Um objeto com massa que acelera de zero a velocidades hipersônicas em 1 segundo geraria forças G, que destruiriam qualquer estrutura conhecida, eletrônica, metálica, biológica. O ar ao redor produziria um rastro de plasma visível a quilômetros, como um segundo sol rasgando a atmosfera. Não haveria silêncio. Não haveria discreção. A chegada de qualquer objeto viajando nessas velocidades seria fisicamente inegável, não apenas para câmeras militares de baixa resolução, mas para qualquer instrumento de medição no raio de centenas de quilômetros. O que vemos nos vídeos? Uma mancha, um pixel, uma leitura de sensor num contexto de câmera giroscópica, operando em condições de paralelismo óptico não calibrado. O que é mais coerente com tudo o que a física nos ensinou? Que uma civilização dominou energia infinita, cancelou a inércia, burla a causalidade e, após atravessar milênios de silêncio interestelar, decidiu aparecer de forma discreta para alguns pilotos de caça, ou que estamos interpretando artefatos tecnológicos como fenômenos extraordinários, porque queremos profundamente
que eles sejam extraordinários. Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Vídeos borrados não são evidências. São vídeos borrados. E aqui está onde Feynman nos deixa o presente mais valioso de todo esse percurso. Porque quando você descarta a fantasia, quando você para de esperar que alguém venha de fora nos salvar, do clima, das guerras, da nossa própria autodestruição, você é empurrado contra uma verdade que desconforta e liberta ao mesmo tempo. Somos os únicos responsáveis. Esse planeta não é um posto de passagem numa rota galáctica movimentada. É o único barco salva-vidas que possuímos num oceano de silêncio de 13,8 bilhões de anos. E há algo profundamente belo nisso. As mesmas leis que nos aprisionam aqui são as que permitem que as estrelas queimem com estabilidade por bilhões de anos. São as que mantêm os átomos coesos, que tornam a química possível, que permitem que a vida, esse evento estatisticamente improvável, aconteça de qualquer jeito. O silêncio do universo não é abandono. É a assinatura de um cosmos que opera com precisão absoluta e dentro do qual nós, por algum acidente magnífico, nos tornamos capazes de compreender as próprias regras do jogo. Somos o universo despertando e contemplando a si mesmo. Não há alienígenas vindo. E isso, quando você realmente absorve, não é uma derrota. É um convite. Um convite para crescer, para assumir responsabilidade, para olhar para esse frágil mármore azul e reconhecer que ele é um milagre. Não apesar do silêncio, mas por causa dele. Se você chegou até o final deste vídeo, você faz parte de uma minoria que prefere a verdade incômoda à fantasia confortável. E isso diz muito sobre quem você é. Se este mergulho valeu o seu tempo, inscreva-se no canal. Não como um gesto automático, mas porque os próximos vídeos vão continuar desmontando certezas e reconstruindo formas de enxergar o mundo. E antes de sair, deixa um comentário me dizendo de onde você está nos assistindo. E qual desses 5 vereditos mudou mais a forma como você olha para o céu à noite? Quero ler cada resposta. Até o próximo mergulho.